RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Sim, é verdade, o Natal já passou, mas mesmo assim no episódio de hoje vamos aprofundar o Evangelho de João de modo a perceber como é que a chegada deste menino, este verbo que se fez carne, que se fez homem, impactou a humanidade de tal forma que não haveria livros suficientes para deixar escrito tudo o que fez em prol de quem tanto amou. Por isso, para falar acerca do que vem depois do Natal, eu trago Rubinho Pirola, o nosso querido diretor-geral da RTM Portugal e também pastor na Igreja Reviver em Lisboa. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Rubinho, eu já conversei com 3 pessoas que aprofundaram o porquê de cada relato de Jesus na história ser diferente em cada evangelho e fizemos isso na ordem em que os evangelhos aparecem na Bíblia, só que agora nós já não estamos no Natal e o evangelho de João é aquele que começa de uma forma diferente. Ok, todos começam de forma diferente, mas este é o mais diferenciado. Jesus ele é apresentado como o Deus que sempre existiu, mas que se tornou pequenino, tal e qual como nós. E o Rubinho, como é que vê Jesus aqui apresentado? Olá, Margarida, em primeiro lugar, um grande abraço. E vamos lá, esse assunto tão interessante. Eu gosto bastante do Evangelho de João, especialmente porque ele que se apresenta como o discípulo amado. Curiosamente, só ele faz referência a isso. Eu brinco até que lá no céu eu vou querer ter uma conversa com ele, assim, num canto, né? Mas me parece uma pessoa bem resolvida, né? Mas obviamente um evangelista ímpar, se nós considerarmos os outros 3, né, evangelhos que temos nas Escrituras. Mas ele também foi o mais teológico de todos os 4, né? Eu me refiro a Mateus, Marcos, Lucas. Então, nós vemos, por exemplo, que Mateus nitidamente queria trazer Jesus como o Messias profetizado, esperado como no Antigo Testamento, fazendo aquela ponte entre a Antiga e a Nova Aliança. E eu até costumo dizer que esse é mais um dos exemplos da piada divina. Eu penso que se tinha alguém com gabarito de trazer apresentar Jesus, especialmente para os hebreus, para os judeus, talvez fosse mais acertadamente que Deus usasse Paulo, que era um fariseu e não um publicano, como foi Mateus, cobrador de impostos e tudo, né? Mas é interessante. Se nós compararmos, Lucas era médico, tinha uma veia mais misericordiosa, dava um ênfase a esse aspecto também da vida de Jesus, né? Que cuidava e incluía os marginalizados, tinha um olhar especial para os pobres, enfermos, tanto que Lucas foi o único a citar as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Mas vamos lá, Margarida, sobre João. Ele foi talvez o mais grego dentre eles, posto que foi mais filosófico sobre aquilo que viu em Jesus. Ele era um pescador, né? Mas ele tinha um pensamento ou uma preocupação com esse pensamento vamos chamar aí os mundanos da época, né? Os racionais gregos, cujos filósofos acreditavam que o mundo todo fora criado e sustentado pelo Logos, esse termo, né, que João marcou nos seus registros, né, referindo-se a Jesus como o Verbo, e fê-lo para ligá-lo ao Deus disse, como está lá em Gênesis, na criação de tudo. E porque Jesus, né, segundo João apresenta, estava lá no princípio e apresenta-o como um Deus, não como um profeta, uma criatura, como ainda o fazem algumas confissões hoje, como os adventistas ou testemunhas de Jeová. Nós vemos lá que João dá esse peso, né? Jesus é Deus, ele criou tudo e sem ele nada do que foi feito se fez.
E diante dele, Margarida, temos nós só uma coisa, né? De nos acertarmos, ou melhor, nos entregarmos, nos submetemos para com ele vivemos. Não Sim, sei se já... senhor. Sim, senhor. E que bela resposta. Isto porquê? Porque nós não vamos já tão diretos ao assunto do Natal, porque já passou. Mas eu gostaria de pedir que se pudesse deixar fluir aí todos os seus tempos de estudo, de meditação na palavra, enquanto lia o Evangelho de João, eu queria Sim, lhe perguntar quão impactante é para qualquer pessoa. Eu achei curioso porque o Rubinho falou que João talvez fosse o mais filosófico pelo cuidado que ele tinha para, lá está, falar os para fora, mundanos da, né? exatamente, falar para fora. Então vamos pensar mesmo em qualquer pessoa que pudesse ler e que lê este Evangelho. Embora Jesus tenha vindo ao mundo, as pessoas não o reconheceram, nem o seu próprio povo o quis, ele Sim, foi rejeitado pelos seus, e no versículo está escrito que todos os que então acreditam nele, acreditaram nele, o sim, receberam, o recebem, porque ele sim, mesmo deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quão impactante é que é isto? Porque nós temos um menino que nos é dado, mas não sim. é um menino qualquer, é um menino que Não, se torna não. o homem que nos resolve os problemas. Quão impactante é isto? Querida, eu creio sinceramente que esse direito de nos tornarmos filhos de Deus vem, antes de tudo, pela nossa rendição total. Eu diria, né, João dá um ênfase grande na deidade de Jesus. Ele insiste, ele é bastante claro nas suas palavras que Jesus é filho de Deus, mas não significa isso, com isso, que Jesus é alguém criado, mas alguém que tem a mesma natureza do Pai. E então, a nós só nos cabe, e eu digo, nem nos cabe aceitar, como aliás nós ainda insistimos em fazer esse apelo aos novos, né, nas igrejas. Quem quer aceitar Jesus, eu fico imaginando Jesus assentadinho, Como com se a ele tivesse cara de problemas coitado, de. né, exato, de autoaceitação, como se ele precisasse disso, sem o que vai precisar de psicólogo, de terapia, né? Mas João, é enfático nos seus registros, no seu texto, e para mim fica claro que só nos cabe uma coisa: deixarmos tudo e seguirmos Jesus. É interessante, Margarida, que paulatinamente João vai desconstruindo essa imagem menor de Jesus, mas reafirmando essa face exclusiva diante de toda a figura do Antigo Testamento, toda a revelação, né, que o povo tinha até então. Tanto que ele começa descrevendo, né, o batismo do Senhor, e ele cita aquilo que João, o Batista, disse, né? Jesus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Não mais aquele que uma vez por ano era levado ali ao templo e tal. Não, Jesus é aquele, o Cordeiro perfeito. E até nos dá uma prévia do que aconteceria ao Messias, né? Dizendo que sobre um sinal miraculoso que comprovava o seu poder ao registrar que o templo seria destruído e em 3 dias Jesus o levantaria novamente. E não estava a se referir a um prédio, mas a ele próprio. Depois, João, se nós acompanharmos aqui, né, só esse comecinho do Evangelho de João, ele apresenta a experiência de Nicodemos, uh, e, e João registra com fidelidade aquilo que está nessa grande verdade, que ninguém pode arvorar-se em receber as benesses, mesmo da lei do Antigo Testamento, sem que nasça de novo. Lembre-se disso, né? Nicodemos perguntar para Jesus o que faltava. Não, falta nascer de novo. Depois, a mulher samaritana, que como o seu povo todo adorava lá em Samaria, João é enfático, né? Apresentando Jesus como maior do que o templo, e que nem lá e nem em Jerusalém caberia nos adorar ao Senhor, que busca adoradores que em qualquer parte, em toda parte, o adoram em espírito e em verdade, até destruindo esse mito que a gente ainda tem de chamar a nossa comunidade, né, aquele prédio de templo, né, bem-vindo à casa do Senhor. A casa do Senhor sou eu.
És tu, Margarida, né? Todos aqueles que nasceram de novo. Então, para mim, eu penso que esse é um evangelho enfático e bastante relevante, né, para que nós conheçamos realmente quem é Jesus. É tanto que eu ia perguntar o quão impactante isso era para si, porque este direito faz diferença em qualquer altura da nossa vida, não apenas nesta festividade do Natal. Não, E dá para perceber então o porquê, porque a partir de agora o templo somos nós, a sem casa do dúvida. Senhor somos E, nós. e mostra que Jesus é maior do que tudo aquilo que nós podemos construir ou edificar com as mãos. Uhum, Nós ganhamos o direito a sermos filhos de Deus por algo que nem nós, nem o nosso esforço, as nossas obras e outra, nem a nossa fé nos é exato. capaz de dar. Mas a fé é uma resposta, vamos dizer assim, àquilo que Jesus já fez. Não é isso? E não a causa. Por isso, o Evangelho de João é aquele que eu indico às pessoas, a não ser que seja ela uma judia, É. né? Mas eu indico o Evangelho de João como o primeiro, para que a pessoa leia e tenha conhecimento do que Deus demanda de nós e de, afinal de contas, quem Deus é. Porque eu creio que ele responde às nossas mais profundas questões, né? Filosóficas, como também aquelas mais angustiosas, né? Ou Uhum. angustiantes, não sei, desculpa-me. Eu Brasileiro vou, não deix- conhece eu vou bem deixar português. passar. Conhece sim, mas eu vou deixar passar. Ótimo, ótimo. Falemos então um pouco mais de forma profunda sobre a maneira como este Evangelho termina, que para mim é o mais fascinante. Acho que Tá. é o finalzinho mais fascinante que eu encontro na Bíblia, é do Evangelho Sim, de João. João deixa claro que foi ele quem o escreveu, não só escreveu, como também testemunhou tudo o que sim. foi escrito. O que é que eu acho então fascinante? É que ele termina a dizer que Jesus fez tanta coisa, mas tanta coisa, para além daquelas que estão escritas, que se tudo fosse registado, não haveria livros Livros no suficientes no mundo. mundo para conter tudo aquilo que aconteceu. Agora, Exatamente. juntando a isto, Sim. que exercício tão importante é este de saber contar as bênçãos, mas É, também ter a noção de que são tantas as formas que Jesus age na nossa vida que sim. às vezes nós nem nos damos conta de saber contar todas. Não temos livro, não temos Não, gratidão não, não. suficiente, não temos nada. Mas repare só, Margarida, é lindo como João descreve aquilo que viu, né? E o que é que viu? É, é interessante, né? Ele diz nada diante do que Jesus fez e faz. É muito mais. Logo no início, não sei se te lembras aí, ao citar a conversão do Filipe, lembra? Quando o Senhor o chamou lá em João 1, e ele diz assim, siga-me. E aí o sujeito sai, e no caminho chama Natanael, um colega dele, um amigo, e diz, rapaz, achei aquele de quem as escrituras tanto falam, né? Jesus, que veio ali de Nazaré. E aí o rapaz, o fulaninho, responde com aquela, uai, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste. E ao insistir com ele, Felipe e o amigo vêm a Jesus e o Senhor diz, rapaz, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade alguma, lembra-se disso? E aí, Uhum. a, Eu agora até me a, a, pergunto, será que ele gosta dos não, desconfiados? não, e aí Natanael, né, fica todo embasbacado e diz assim, mas senhor, de onde é que o senhor me conhece? E é interessante, né, Jesus, ao citar que o viu debaixo de uma figueira, que eu imagino, cá não está escrito, não há nenhuma explicação, né? Mas eu penso que ou essa figueira devia estar longe ou alguma coisa especial rolou ali naquele sítio. Mas esse sujeito, ao cair em contrição, disse, mestre, tu és o filho de Deus. É o que João registra, aquilo que no final do evangelho ele traz de novo, né? Ele faz essa pergunta, Natanael, mas Jesus diz, só porque eu te disse que vi-te debaixo da figueira, creste? Pois coisas maiores do que estas verás. E aí no final do evangelho, João volta e diz que Jesus fez muito mais coisas que nem os livros todos do mundo caberiam, né, para registrá-lo. E aí para mim fica esse desafio. E para nós todos,
o que Jesus tem para cada um de nós, simples mortais, não é pouca coisa. Não dá para gente descrever, não dá para descrever facilmente, né? Não dá mesmo. Aliás, eu acho que vai precisar ser mesmo uma eternidade e até aí nós vamos ser surpreendidos, eu tenho a certeza. Sem dúvida. O que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum. Imagina só. É verdade. E agora temos que terminar, né? E por fim, a pergunta que eu faço é: o que é que vem depois do Natal? do Natal? Que exercício é este que nós devemos fazer depois que o menino nasceu, cresceu? Que caminhada fazemos nós agora diante de tudo aquilo que ele fez para estar connosco? Margarida, querida, só nos cabe uma coisa: segui-lo sem reservas. A nossa lógica não cabe, a nossa racionalidade não é nem de longe capaz de arranhar o que Deus tem, né? Então nós temos de segui-lo, só isso. Sabe, querida, eu estou a caminhar para o último quinhão da minha vida. Você sabe, eu tenho 66 anos, eu já vivi muito mais do que eu tenho ainda pela frente. E eu descobri esses dias essa novidade aqui, né? Essa está em primeira mão. Descobri que eu vou ser bisavô. Parabéns! Coisa boa! E eu pensava nesses dias, então imagina, isso foi há 2 semanas, eu ainda estou a digerir tudo isso. E eu estava a imaginar, né? Por Jesus eu deixei casas, carros, posições, uma carreira, não foi um emprego, eu deixei uma carreira com aposentação especial e tudo, e troquei tudo para seguir a Cristo. E sabe de uma coisa, meu anjo? Tem dia que eu acordo a pensar: Robinho, és maluco? É a pergunta que todos nós fazemos. Não, quem nunca, né? Exato. De repente vem aquele friozinho no estômago e diz assim: o que é que fizeste? Será? Exato. Mas, né, eu não tenho uma aposentação, eu não tenho uma poupança, mas basta que eu me lembre do que eu tenho visto e vivido e o tanto que o Senhor tem sido maravilhoso, para que eu caia em mim e diga: Senhor, eis-me cá, eis-me aqui, conta comigo, usa a minha pobre vida. E é isso, querida, eu acho que depois do Natal nós passamos aí essa quadra a celebrar, né? E eu espero que nós tenhamos feito isso mais do que comer as delícias da mesa, mas que nós tenhamos de fato nos lembrado de tudo que Deus nos fez quando nos deu Jesus. Hoje só nos resta, então, olharmos para esse novo ano que está aí, né, à frente de nós, sem medo, sem reservas, e nos dispormos às mãos de Deus. O Entre Linhas contou com a participação especial de Rubinho Pirola e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.